Olá, meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindos a mais um programa de perguntas e respostas, com as perguntas que vocês mandam para mim, tanto no Instagram quanto no e-mail. E vamos lá, sem mais delongas, vamos mandar perguntas e respostas aqui para vocês. Primeira de hoje: como saber se o ponto riscado do guia está certo? Tem muita gente que tem dúvidas quanto a isso. Primeira coisa que eu quero deixar muito claro: a princípio, a priori, não se preocupa muito com isso. Tá? A gente tende a se preocupar muito com o trabalho. Tem pessoas que chegam a ficar angustiadas quando tem que trabalhar. Ai, será que sou eu? Será que é ele? Será que tá certo? Será que tá errado? E acaba virando um peso desnecessário, né? Algo que é para ser puro amor, que é para ser pura entrega, acaba ganhando um peso, um tom de algo que dá uma angústia que não é o caminho, tá? Quando a gente está começando, não é o caminho. Então, primeiro, relaxa, trabalha, faz o que você tiver que fazer. Quando você já tiver ganho essa confiança, onde o trabalho não seja mais um peso, aí sim você começa a se preocupar com algumas coisas. Mas vou te dar uma dica. Sempre procura perceber as figuras, os símbolos. Como já diz o nome, por ser um ponto riscado, ele é simbólico, ele possui muito simbolismo. Então, se o guia for um guia que tem um nome onde ele já revela muito sobre ele, por exemplo, você pega Caboclo Ventania, provavelmente é um ponto onde você verá elementos de Ansan, né? Já que é um caboclo de Ansan. Caboclo Sete Espadas, possivelmente você encontrará elementos de Ogum, já que é um caboclo de Ogum. Então a gente começa a perceber que no ponto fala muito sobre a forma e a radiação de trabalho daquele guia, e muitas vezes o nome também diz sobre a irradiação. Aí vezes que não diz, por exemplo, Pai João da Caridade. Preto Velho às vezes fica um pouco mais confuso, porque João é um nome, João, e caridade todos fazem, todos os espíritos, todos os orixás, todos os guias, né? Então, aí seria um caso um pouco mais delicado, que você tem que olhar regência de orixá, muitas vezes o que é falado por essa entidade para você, e aí também eu vou pedir para você trabalhar bastante a confiança em si mesmo, né, nesse momento da conversa com ele, e dentro da irradiação e da forma de trabalho dele, com o que é apresentado dentro dos pontos. E aí você consegue fazer uma correlação, tá legal? Vamos lá, pergunta 2. Os orixás que incorporamos são de fato os orixás que cultuamos? Não. Primeiro, é importante a gente entender que o orixá, para a Umbanda, a gente enxerga ela muito como energias, não como seres, tá? Isso aí tem um nome que é o antropomorfismo, nome complicadinho, né? Mas é esse aí. Que tenta dar características humanas a divindades, né? Você olhar algo que não é humano e trazer para o humano. Tem um filósofo que trabalhou muito isso dentro do judaísmo, que foi Moisés Maimônides. Vale a pena você buscar. Então a gente enxerga como natureza, né? É como falar que Iemanjá, na verdade, é a energia do mar. Não tem como eu incorporar o mar. Seria, né? Incorporar Iemanjá seria incorporar o mar, não tem como. O que a gente incorpora são seres, aí sim, seres densificados, corpóreos, que atuam na irradiação daquele orixá. Só que com uma hierarquia específica que não dos guias e mentores que nós trabalhamos. É uma hierarquia acima. Então, vem nessa irradiação desses orixás, e aí acabamos dando o nome, né, desses orixás. Então são níveis intermediários ali, não a energia da natureza que a gente cultua. Tá certo? Vamos para a terceira pergunta. Já fez regressão ou conhece vidas passadas? Já. Não fiz regressão assim em algum lugar que você vai, e existem pessoas que fazem, né? As regressões que eu fiz foi através do desdobramento do meu próprio conhecimento quanto a isso, e também vidas que o Pena Azul, aí já é uma questão de mentor, e eles decidem o que tem que ser visto ou não, onde ele tenha mostrado, né, que ele mostrou vidas que eu precisava entender. Então já aconteceu de eu fazer uma projeção lúcida e ele conduzir e falar: agora você vai enxergar e conhecer coisas que você precisa conhecer. Então já, né, direto na resposta, já fiz sim e conheço vidas passadas. Quarta pergunta e última.
Espíritos possuem sexo? Espírito de homens e mulheres? Ótima pergunta, viu? Ótima pergunta. Na verdade, os espíritos eles não têm uma identificação de gênero como nós temos aqui, homem e mulher. Na relação espiritual, o que nós chamamos de homem e mulher, ou masculino e feminino, na verdade é uma relação energética. Assim como nós falamos polo positivo e negativo, e não estamos falando de bom e mal. Você vê que é uma relação humana mesmo essa, de positivo e negativo, como ser bom e mal. Pensa numa pilha, numa bateria, tem um lado positivo e o lado negativo. É energia, né? Absorvente ou irradiante. Quando a gente fala de sexo masculino ou feminino, ou de energias masculinas e femininas para o espírito, estamos falando de conceito energético e não na questão de gênero. Então sim, nascem espíritos masculinos e nascem espíritos, não estou falando de encarnação, tá? Nasce para a criação, se criam espíritos masculinos, se criam espíritos femininos. Assim como se criam espíritos positivos, se criam espíritos negativos, que também não tem nada a ver com bom e mal. E se criam espíritos irradiantes, como se criam espíritos absorventes. Tá? Então, esse masculino do espírito e feminino é uma questão energética e não uma questão de gênero, de tipo sexual como nós conhecemos dentro da encarnação. Tá? São coisas diferentes. Falar assim de homem e mulher às vezes confunde, mas são coisas diferentes. Gênero e energia não são a mesma coisa. Você pode ter alguém que nasce com gênero feminino e uma energia polarizada mais masculina, e o contrário também é verdadeiro. Tá? Então não confundir a questão energética com a questão de gênero, que é tão debatida hoje em dia na nossa sociedade, né? E eu fico por aqui com mais esse programa. Qualquer dúvida, manda para mim através do Instagram, @felipe.camposazul, ou no e-mail contato@penazul.com. Gostou? Curte, compartilha, mais pessoas podem precisar e saber. E avisando aqui, né, não falei disso ainda, um pouco da nossa casa, do Templo Escola de Umbanda Cacique Penazul, que fica aqui em São Paulo, Rua Doutor Miranda de Azevedo, 183. Os trabalhos são sempre aos sábados. Busca também no Facebook saber, Templo Penazul, facebook.com/Templo Penazul, e também o site www.penazul.com. Fica ligado lá nos nossos trabalhos, nas nossas atividades presenciais também. Um forte abraço e até o próximo.